os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, agora os versículos 36 e 37. Ontem no programa passado escutávamos que os cristãos de Jerusalém procuravam viver fraternalmente. Tinham um só coração e uma só alma. Eram cuidadosos com as necessidades materiais, espirituais uns dos outros. Colocavam em comum aquilo que tinham. Não era obrigatório, hein? Não era obrigatório. Os que queriam colocavam em comum. Pois bem, e agora São Lucas vai contar dois exemplos, um bonito e um feio, da relação do cristão com os bens materiais, da relação dos cristãos com o dinheiro. O cristão usa o dinheiro, o cristão dá valor ao dinheiro, mas o cristão não pode ser usurento, avarento, ganancioso e apegado ao dinheiro, um espertalhão. Não, aí o dinheiro não poder servir a Deus e ao dinheiro. Tem muita gente querendo servir aos dois. Mas olha aqui, não é? O versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o cognome, quer dizer, o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita, originário de Chipre, sendo proprietário de um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro, depositando aos pés dos apóstolos. Vamos lá. Primeiro, José é judeu, está certo? Mas era da ilha de Chipre, porque os judeus viviam, desde o exílio de Babilônia, os judeus viviam espalhados pelo Império Romano. Então, Barnabé, era o apelido dele, desse José, né? José Barnabé. Barnabé não morava na Terra Santa. Barnabé era de Chipre, era um judeu que falava grego. Veja, então ele certamente estava em Jerusalém e ficou lá na comunidade de Jerusalém. Então veja que homem de coração bom vendeu um campo, uma malhada, uma roça, tá certo? Não quer dizer que era a única coisa que ele tinha, podia ter mais coisa. Esse Barnabé é tio de São Marcos, evangelista. Depois São Barnabé vai para a primeira viagem apostólica com São Paulo, e depois, por causa de Marcos, Barnabé e Paulo vão brigar, os cristãos também brigam, e depois se reconciliam, pedem perdão, e se separaram no trabalho evangelizador. Mas Barnabé é um homem muito bom, foi Barnabé que foi buscar São Paulo em Tarso, levou para Antioquia, e lá em Antioquia Paulo começou a missão dele. É um homem muito manso, muito bom esse Barnabé. Então ele devia ter condições de vida. Tanto que pegou um campo que ele tinha, podia ele ter muito mais coisa, não disse tinha ou não tinha, mas pegou esse campo, vendeu e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. O que quer dizer isso? Disse, olha, esse dinheiro aqui é para as necessidades da igreja. Tá certo? E as necessidades daquela época era sobretudo o quê? A caridade. Não podia construir igreja. Era o comecinho do cristianismo, não existia ainda isso. Os cristãos se reuniam nas casas nessa época, mesmo porque os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Depois vão ser perseguidos pelos romanos, por enquanto é pelos judeus. Mas Barnabé aqui é um exemplo para a gente dessa generosidade. Um homem de coração aberto, tá certo? Eu já disse aqui no programa passado, a gente tem essa consciência das necessidades materiais da igreja. É uma coisa que às vezes dá uma certa tristeza na gente. Os católicos são meio relaxados para isso. Até católico que reza de missa, mas quando fala em ajudar materialmente a igreja, é muito amarradinho. Isso é muito feio. Isso mostra, na verdade, uma fé que não é muito fé, não é? Que não é madura, que não é comprometida realmente. Porque, meus irmãos, a evangelização se faz com amor, com tempo, com disponibilidade, mas precisa também a dimensão econômica. Quantas capelas a gente precisaria construir nos nossos engenhos? Quantas capelas? Às vezes gente que a gente deve mandar para curso de catequese, curso de evangelização, curso das pastorais, e não manda porque não tem dinheiro. Às vezes o encontro que a gente quer fazer não faz como a gente porque não tem dinheiro. É a sua ajuda, o seu dízimo,
a OVS, que sustenta os nossos seminaristas, ajude na OVS, a obra das vocações sacerdotais. Com pouco, você ajudando, é muito para a gente, é muito. Então, que São Barnabé interceda por nós no céu, para que a gente saiba assumir a nossa responsabilidade econômica para a manutenção da Igreja de Cristo. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.